Aguinaldo, bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, Rabino. Shalom, Lekulam. Estamos juntos para estudarmos a Torá e, sinceramente, nós aprendemos que silêncio às vezes é omissão, silêncio às vezes é prece, sabedoria. Então, sinceramente, eu sou professor de cursinhos particular, religião, mas parece que estamos cansados. A vontade é escutar. Escutar belos hinos, escutar meditações, ler poucas coisas, porque começa a ler tanto tumulto, você parece que a energia acaba em 10 minutos. Se acordar e já abrir o WhatsApp, você já passa mal em 10 minutos. Então, assim, a intenção nossa aqui é estudarmos a Torá com sentimento do Shema, de ouvir mais do que falar. Então, vou tentar não falar tanto, mas existem alguns slides aqui para nós compartilharmos. E deixa o Davi pode permitir eu compartilhar. Ah, já está aqui já. Aqui. Todos conseguem ver direitinho? Sim. Ok, então, pessoal, para achar Sará, Bereshit, a leitura completa está em capítulo 23, do versículo 1 ao 25, 18, mas a leitura trienal nos coloca no 24, do 10 ao 52. Então, estamos conectados nesse pedacinho. O nome é Raê Sará, que alguns traduzem como Vidas de Sara, e foi a vida de Sara, ou as vidas, 127 anos. Foi a vida de Sara 127 anos, foram os anos da vida de Sara, morreu Sara em Criat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã, e veio a Abraão lamentar Sara e chorar por ela. É esse o contexto que vivemos, estamos em luto, estamos de luto, tanto no contexto atual, em relação a Eretz, como aqui o contexto da Paraxá. Morre a nossa mãe, a nossa matriarca, e Abraão está muito, muito, muito triste. Lamenta e chora. Faz aquele ritual que depois passou a ser até uma mitzvah de, após a morte de alguém, falar palavras sobre aquela pessoa, para que a sua memória seja restaurada. E aqui estamos nesse momento de Raia Sará, as vidas de Sara. Agora, olha só, embora o nome da porção seja Raia Sará, a vida de Sara, essa leitura nos coloca na nossa outra matriarca, que é Rivka, Rivka Bat Betuel. E aí nós vamos pensar, focalizar nossa energia em Rivka. Quem é Rivka? Filha de Betuel, irmão do arameu Labão, neta de Naô, ou seja, Naô, irmão de Abraão, você está no parentesco, esposa de Isaac, mãe dos gêmeos Esav e Yaakov, segunda matriarca do povo judeu, e foi ela que orquestrou Yaakov a receber as bênçãos de Isaac, como Bereshit, capítulo 27. Ela tem um currículo bem interessante, vem de família complicada, mas faz história também. Como diz a tradição, Rivka tem luz própria. Ela tem luz própria. E tem aqui, capítulo 22, já Rivka é citada na paraxá anterior, né? Vaerá, quando fala que Abraão tomou os seus moços e levantaram-se e foram juntos para Beersheba. Abraão habitou em Beersheba. Sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milcá deu filhos a Naú e teu irmão. Aí vem os nomes, os 8 nomes, e aparece aqui no 23, Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu à luz Milcá. Então, Rivká, que é o centro da nossa reflexão, dentro de Raia Sará, já está lá em Vaierá, sendo citada, e alguns chegam a dizer, não, então Abraão sabia dessa família enorme que tinha, então não foi novidade, vai buscar uma esposa para mim, quem sabe acha, sabia que existiam esses parentes,
O nome Rivka, né, tem seu shoresh, a sua raiz, em Marbek, o Hal, e o shoresh, na verdade, é Ravak, né, que é amarrar ou proteger. Tem essa ideia de amarrar ou proteger. Então, o Rivka, nós encontramos em literaturas e linguística hebraica essas possibilidades, é corda com laço e enlaçar, armar o laço, ligação, aquela que une, e pega com laço aquela que protege ou protegida. Muitas coisas em relação a essa raiz de Rivka, e há um dicionário de Evan Shushan que diz Rivka, jugo utilizado para juntar dois animais da mesma espécie para cumprir o objetivo de trabalhar juntos no campo. Ou seja, união, juntar, ligar. Rapidamente, infância e juventude de Rivka cresceu em Padaram, região da Alta Mesopotâmia, localizada entre os rios Eufrates e Habur, a região ali de Iraque, até alguns dizem que é Iraque barra Síria. A tradição judaica afirma que, embora tenha convivido entre pagãos, ela permaneceu justa e pura. Nossos sábios aplicaram a ela o versículo de Shir Hashirim, capítulo 2, versículo 2, como uma rosa entre os espinhos, assim está a minha amada entre as filhas, em alguma referência de que Rivka, numa família conturbada, permaneceu autêntica, legítima, justa e pura. Só uma correção, tá? Estamos aqui falando de Padan Aram, região da Alta Mesopotâmia. Então, é bem difícil dizer Iraque, né? É uma extensão ali de Síria e Iraque. Qualidades, aí nos aproximamos do centro do que a gente quer aqui, falar de Rivka, sobre suas qualidades: generosa, corajosa, decidida. Algumas características da personalidade de Rebeca, né? Colocando, latinizando Rivka, Rebeca. O exegeta Rashi explica, por ser generosa, Rivka teve o mérito de habitar a casa de Abraão. Ela foi generosa com Eliezer, que é o servo de Abraão, com os camelos, e a escolha de Rivka para ser esposa de Isaac foi baseada na qualidade de espírito. A busca, nós sabemos no texto que nosso pai Abraão envia seu servo Eliezer para procurar uma esposa para seu filho Isaac. Ele viaja de Hebron a Aram. Diz a literatura que normalmente é uma viagem de 17 dias, mas Midrash afirma que 2 anjos seguiram Eliezer e eles fizeram em um dia. Aí é só para registro do que se encontra na literatura dessa viagem longa. Na época do encontro de Eliezer com Rivka, há sábios que dizem que tinha 14 anos, mas acreditem, há outros que dizem que ela tinha 3. Na hora do encontro, 3. É meio complicado alguém a 3 anos de idade fazer tanto esforço como fora feito em encher águas e águas, né? Mas eu fico, pelo menos, com esses que dizem que, por vários fatores, 14 anos é aproximado. E tem esse trecho, então o servo correu-lhe ao encontro e disse, peço-te, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. Assim que Eliezer chega, ele está com seus camelos e põe no seu coração esse teste, né? Aquela que chegar e, né, fizer isso assim, é escolhida. Ele está em uma oração silenciosa, chega a Rivka e corre, peço-te, ele pede para deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E aí tem uns verbos interessantes, apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Aí vem um verbo apressar, e apressou-se, despejou o seu cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. Então, tem esse destaque aqui de uma jovem adolescente que se
dispõe a matar a sede de um viajante e também de seus animais. Aqui esse mapa revela mais ou menos onde está aí a região de Hebron, Beersheba e também Padanaram, está aqui em cima, só para nos colocar, nos situar geograficamente, a viagem feita para buscar a futura esposa de Yitzhak, nossa segunda matriarca. E assim, alguns quadros que eu acho muito, muito interessante. É uma personagem bíblica que ela é muito reproduzida. Para quem tiver curiosidade de buscar quadros e quadros de Rivka, de Rebeca, aqui tem Alexander Cabnel, que coloca a Rebeca dando água ao servo de Abraão e aos seus camelos. Então, essa figura de alguém disposta a fazer o bem. Essa figura aqui de Henry Ryland, 1908, esse quadro também coloca a Rebeca com seu cântaro e com a sua corda. Ela usava ali para trabalhar a busca da água no poço. Então, tem essa imagem. Essa que eu acho espetacular, tirada da página de Murray Breslov, que coloca aí essa linda imagem de Rivka enchendo, né, o bebedouro para que os animais pudessem saciar sua sede, que não é pouca, de camelos que andam, percorrem dias e dias, né? Então tem essa imagem bacana dessa jovem disposta a saciar a sede. Muito bem, aí diz aqui esse pequeno texto, Rebeca, assim como Sara, não conseguia engravidar, já está falando lá na frente, após o casamento, passaram-se 20 anos antes que Deus atendesse as preces de Isaac e Rivka, finalmente conseguisse conceber. Sua gravidez foi difícil pelos gêmeos que conceberam. A Torá não relata nada sobre a morte de Rebeca, só que está enterrada, né? É muito simples, sobre a morte, está enterrada na gruta de Marpelá, ao lado do seu marido, Yitzhak. E temos essa meditação sobre essa qualidade, tirada do livro Mulheres da Bíblia, do rabino Shlomo Avner. A generosidade de Rebeca foi o traço de caráter que lhe deu crédito moral para continuar o trabalho de Sara. Nossos sábios dizem que durante todos os dias da vida de Sara, uma nuvem de glória pairava sobre a entrada da tenda, e que esta, aqui está errado, este aqui, e esta nuvem se dissipou com seu falecimento, mas que retornou quando Rebeca veio desposar Isaac, que viu na esposa a continuidade do caráter de sua mãe, e por isso trouxe Rebeca à tenda de Sara. Esse texto achei bonito, falando que a marca, o carimbo, que deu o mérito de Rebeca fazer parte dessa família foi a generosidade. E compartilho com vocês só um conceito, característica de quem se sacrifica em benefício de outro, e adicionários se colocam a generosidade como bondade. Como a sabedoria ela é divina, não importa onde esteja, e eu sou um literato que gosto de literatura e ler. Esse texto da monja Jetsunama Tenzin Palmo, que é a monja de 80 anos na Índia, ela fala sobre contentamento e generosidade, falando assim: precisamos cultivar o contentamento com o que temos. Nós não precisamos de muito. Quando sabemos isso, a mente se aquieta. Cultivemos a generosidade, tiremos prazer de dar, aprendamos a viver de uma maneira mais leve. Desta forma, podemos começar a transformar o que é negativo em positivo. É assim que começamos a crescer. Esse é o contexto, queridos e queridas, diante da Torá,
diante desse momento que estamos muito complicado. Luto de Sara e Mano, nossa mãe Sara, um vazio na casa de Abraão, sendo preenchido por uma jovem que tem por marca a generosidade, e estamos nós, em 23, da mesma forma, lutado pelos inocentes que sofrem em nossa terra. E aí eu trago essa tentativa de reflexão. Vamos aproveitar o sofrimento, o luto, e tentar aprender um pouco com a nossa mãe, nossa matriarca Rivka, a respeito do ato de bondade e da generosidade. A mente se aquieta e o negativo passa a ser positivo se focarmos na generosidade e no contentamento. Aí temos na sabedoria judaica, em Pirkei Avot nos diz, Shimon, o justo, um dos últimos participantes da grande assembleia, afirmava: sobre 3 coisas se sustenta o mundo: o estudo da Torá, o serviço divino, que alguns colocam como oração na tradução, e Gemilut Hassadim, os atos de bondade. Se você pega ao pé da letra a palavra Gemilut, é como se fosse devolver Hassadim, Hesed. Gemilut Hassadim tem na raiz a ideia de devolução. Ou seja, você passa o dia recebendo bondade divina, recebendo bondades de alguns. E a prática do Gemilut Hassadim é você pegar isso que você recebe sem perceber e devolver o Hesed. É uma tentativa. Torá, serviço divino e devolução da bondade que nós recebemos. Ou seja, atos de bondade, como diz Pirkei Avot. Então, as vidas de Sara, já que é o nome da nossa paraxá, as vidas de Sara, nossa matriarca, se reproduzem e se fortalecem nas vidas dos que vivem na dimensão sagrada da generosidade. Eu tenho sido testado por muitas pessoas sobre o discurso de ódio quando nós somos confrontados em defender a narrativa israelense da defesa, direito à defesa, e aí somos colocados. Eu sou colocado várias vezes em teste, e a tendência, como sou um paraibano, né, criado no Rio de Janeiro, a tendência é se nós deixarmos aflorar aquela dignidade, aquela vontade, a gente vai reproduzir o discurso de ódio. E aí é complicado, porque o discurso de ódio tem que ser combatido com firmeza, com inteligência, mas não quer dizer que você vai beber esse veneno e passar o dia inteiro pegando uma doença porque você acorda, almoça, janta dentro do discurso de ódio. O desafio que eu estou propondo aqui nessa meditação do estudo da Paraxá é tentar beber um pouco dessa fonte dirívica, dessa fonte de fazer o bem, essa fonte de tentar reproduzir generosidade e adoçar o seu discurso. Por mais que tenha que ser firme, por mais que tenha que ser verdadeiro, não pode ser acovardado, mas o tema da nossa semana ou do aprendizado da semana tem que passar pela matriarca Sara e pela matriarca Rivka no que se chama generosidade. É uma tentativa. Aqui eu paro de compartilhar. Volto a tela para todos. E não é um conselho, porque há mais pessoas aqui mais sábias do que eu. Eu não estou aqui para dar conselho para sábios. É um diálogo sincero. Vamos tentar não adoecer. Combater o discurso de ódio que existe, está muito próximo de nós. Na época eu morava em Brasília, naquela época já houve também prisão, 2003 a 2008, que eu estava lá, quer dizer, na ACIB, digo na ACIB, né, Associação Cultural Israelita. Nesse período de 2013 a 2008, já
houve prisões de pessoas que tentaram entrar no quintal da ACIB, ou seja, sempre esteve muito próximo de nós os perigos, e a tendência é a gente ficar perder a mão na hora de uma defesa, na hora de um debate. Eu queria aprender, e a minha reza, a minha oração é que, com toda a indignação que possa haver em nós, mas eu queria que a Hashem não tirasse de nós atos de bondade. A vontade de aprender a ser bom, embora o veneno que nos colocam a beber todo dia é ódio. É Hezbollah, é Hamas, é PCC, é roubo de bicicleta. Você fica num discurso inteiro, e aí vem a Paraxá e nos leva à fonte, em que uma jovem menina teve a coragem de tirar a sede do viajante e é marcada na literatura judaica como generosa. É a minha reza, a minha oração, que a gente beba dessa fonte mais do que desses venenos que nos atordoam. Não quer dizer, pessoal, que vamos ficar no mundo de Alice sem saber de nada, sem se indignar. Tem que haver indignação, mas eu penso que tem que haver tempero, né? Indignação, revolta, fazer o que puder para que o discurso mentiroso seja debatido com conhecimento e com sabedoria, mas sempre temperado. E interessante que no quartel, eu trabalho na aeronáutica, alguns falam assim: você bebeu alguma coisa? Ou escutei isso, acho que foi essa semana, você cheirou o quê? Porque eu estava falando de um tema tão complicado, mas a pulsação 60. Eu falei, não cheirei nada não, não bebi nada não. Só que eu não vou deixar que o Hamas me transforme num satã. É com reza, é com indignação, é com bons textos, mas temos que manter o foco nessa fonte mais pura, que são os atos de bondade, aprender a ser bom, aprender a ser generoso. Nós temos limitações. Eu passo um momento por algumas limitações que me impedem a praticar ato de bondade que eu sei que seria interessante, mas está na agenda, está lá naquele livro de perspectivas, está na agenda. Isso aqui eu não posso fazer ainda. Na minha juventude, eu ia mais a casas de recuperação de viciados, a casa de acolhimento de idosos, até mesmo a presídios, dentro de projetos pedagógicos. Hoje posso um pouquinho trabalhar em ONG, me voluntario para dar aula de redação, e trabalhei na Educafro, que é um movimento bem de esquerda, e era lá realmente sofria, porque sou da aeronáutica, mas não podia dizer que era militar, porque eu estava numa esquerda um pouco radical, e eu não me importava de estar sendo voluntário no lugar em que, em tese, havia lobos. Atos de bondade e generosidade não me impedirão. Desculpa, a maldade dos outros não nos impedirão de exercício dos atos de bondade. Então, eu ia até lá, dava a minha aula, ninguém me maltratava, mas havia o cuidado. Olha, não fala isso, cuidado. Se descobrir que você é militar. Um descobriu e perguntou: você já bateu em preto? Foi a pergunta ao saber que eu era militar. Eu falei, mas essa é a referência que você tem? Eu sou preto. Então ficou assim: eu tenho que ser truculento, né? Não posso ser monge, eu não posso ser calmo, não posso ser centrado, porque eu sou militar. Então, assim, sempre há veneno, mas ele só faz mal ao seu bebê. As vidas de Sara, que estão em nossa paraxá, ela viveu. Interessante que fala, e foi a vida de Sara 127 anos, anos de vida de Sara. Depois é que vem, morreu Sara. Então, o escritor foi sábio ao dizer, viveu, depois diz que ela morreu. E nesse vácuo de Sara, vem a generosidade de Rivka e vem e acolhe a família de Abraham Avinu. Se o rabino permitir, há um vídeo, uma canção muito bela que fala uma só nação, e a intenção não é deixar ninguém triste. Estudo da Paraxá, colocou lá uma música. Não, vocês vão perceber que começa de um jeito e depois a vida de Israel permanece.
As vidas Deixa, de Sara está em nós e vai permanecer. Então, se deixa eu, fa- permitir. eu Pois vou não? permitir, com certeza. Eu queria só fazer um comentário muito breve, que é ligado a Paraxá, obviamente, mas não diretamente, mas por curiosidade. Acho que a maioria de vocês sabe que na semana passada, no meio de toda essa confusão que a gente está vivendo, lá em particular lá em Israel, eu e minha família recebemos uma boa notícia que foi o nascimento de mais uma sobrinha neta, né? Filha, neta da minha irmã, na verdade, isso. Filha de um dos meus sobrinhos lá em Israel. E a gente ficou muito contente, claro, ela veio com saúde, graças a Deus. E a conexão com a Paraxá, eles fizeram, enfim, claro que eles pensaram nisso, ela ganhou um nome, a gente não sabia, agora a gente já sabe, de Almah. E a palavra Almah aparece nessa paraxá, no capítulo 24, que justo a gente vai ler, né, essa semana, no versículo 43. E ela se refere a Rivká, essa palavra, como sendo uma pessoa boa, como sendo a tradução que está no Chumash, pelo menos na lei de Moisés, é donzela. Mas eu conversei um pouquinho com meu cunhado, né, o avô, e ele me explicou que tem uma relação com uma alma boa, né, que tem tudo a ver com o que o Aguinaldo falou. Né, e ela vai aparecer mais uma vez só, essa palavra, no Tanakh inteiro, vai aparecer só mais uma vez, se referindo a Miriam, quando ela enfim, sugeriu aos pais que tivessem filhos, né? E daí nasceu Moshe. Né? São essas duas mulheres que são referidas como Alma, Miriam e Rivka. Então, só como curiosidade, temos mais uma Alma no mundo agora. Aguinaldo, manda ver. E fique assim, para ninguém depois falar assim, eu acho que ele estava realmente dopado e foi para o estudo da Paraxá dopado. Não, não estou dopado, não, e nem sou o caridoso. Estou querendo dizer o seguinte, pessoal, a fonte que precisamos muito nesse momento, eu sei que é da verdade, eu sei que é da indignação, eu sei que é da reza, eu sei que é da tristeza, às vezes a gente realmente enlutados estamos, mas eu queria sugerir, como a Paraxá nos sugere, não sair de perto da fonte de Erívica, que é a fonte da bondade e da generosidade. Não permitam que esse envenenamento nos derrote, que você seja um judeu rancoroso, um judeu chato, uma judia que vomita o tempo inteiro ódio na internet e esquece das nossas matriarcas que viveram e constituíram pilares da nossa sabedoria. Não vamos deixar de ser o povo da generosidade, o povo do amor, o povo da bondade. Indignado, chorando de luto, como é a Paraxá que inicia o luto de Abraão, mas vem a bondade de Rivka. Essa que é o desejo. Eu não estou aqui dizendo para ninguém, olha, mundo de Alice, nós estamos com os pés no chão, mas não vamos beber desse veneno, vamos continuar sendo o povo do livro, rezando, nos defendendo com firmeza, mas o coração tem que estar azeitado com atos de bondade. Devolva o Hesed que você recebe de Hashem e dos que estão em volta de você. Gemilut Hassadim, Torá e o serviço divino. Aí, com a permissão dos nossos mestres, eu vou compartilhar esse lindo vídeo que tem sua canção falando que somos um povo só. Vamos lá, compartilhar. Vamos ver se eu consigo fazer. Não esquece de compartilhar o som Som, também. É o som embaixo. share, sound, ok. Ok, vai apanhando, vai aprendendo. Aqui eu vou colocar a tela, todo mundo consegue. ללא מילים, ללא תחושות, אין מנוס ממחשבות. יש פה קרע לא מוסבר, איך שרים כשלב נשבר. אני פה מול החדשות, לא מעכל את הדמעות. אם אנחנו עם נבחר, איך נחרד גורל אכזר. ואין תשובות,
ערפל כבד נחת עכשיו, למי פונים? הנשמה פצועה בקרב, שמע ישראל אומרים יחדיו. עוד לא עבדה תקוותנו להיות חופשי בארצנו, שמע ישראל כולנו עם אחד. עוד לא עבדה תקוותנו להיות חופשי בארצנו, שמע ישראל כולנו עם אחד. אי אפשר לתאר במילים את הזוועות, הנפש פצועה, רק רצינו לרקוד, לא רוצים עוד לראות אמהות שבוכות. מה כבר ביקשנו? בשקט לחיות? אין לנו ארץ אחרת, גם אם האדמה פה בוערת. אז די לפילוג, די לשנאה, מסתכלים עלינו, מנצלים את החולשה, זה הזמן לאהוב, להפיץ את התקווה, להרים את הראש, לחייך חזרה, כי כולנו אחים לא רק במלחמה. עם ישראל זה אותה משפחה, אנחנו ננצח, אין פה ספקות, בהיסטוריה ניצחנו בכל הקרבות, כל השונאים יאללה ביי, עם ישראל חי. Ok. Feel like John Moran, need a triple double. Muito bem. Am Echad, somos um só povo, enlutado, mas esperançoso, e da minha parte é só isso. Resumindo, as vidas de Sara se reproduzem nas nossas vidas se estivermos como Rivka, bebendo da principal fonte, que é a fonte da generosidade. Se não sabemos ainda o que é ser generoso, há muito estudo na Torá para isso, aos rabinos e mestres que podem nos ensinar a praticar e devolver as bondades que recebemos. Atos de generosidade, Hesed, e a generosidade que é o sacrifício pelo outro. E dessa fonte não vamos nos afastar. Bezrat Hashem, venceremos com indignação, com verdade, com sofrimento, enlutados. Não vamos deixar de ser generosos nem bondosos. Obrigado, Rabino. Nós é que agradecemos, Aguinaldo. Super obrigado pela mensagem. A gente andou falando isso essa semana em alguns fóruns diferentes. Inclusive, hoje de manhã a gente teve uma reunião do Conselho Rabínico Reformista, né? E a gente está bolando fazer uma atividade conjunta de todas as comunidades, né? E um dos pontos que foi tocado é justamente esse, né? Da gente realmente trazer uma visão não positiva sobre o que está acontecendo, obviamente, mas trazer dentro do que está acontecendo um lado não negativo, né? Enfim, trazer uma mensagem mais positiva, né? E a gente andou falando isso em alguns fóruns do Neshama também, enfim, acho que está todo mundo realmente cansado, todo mundo estressado, né? Mas a gente tem que se salvar, né? Como o Aguinaldo falou, não podemos ficar doentes e nem entrar nesse caminho de realmente do mal, né? Eu queria ainda passar a palavra para o Celso, não sei se o Celso quer falar alguma coisa, mas antes disso, só lembrar, então, nessa sexta-feira a gente não vai ter Kabbalat Shabbat presencial, né? E que a gente tinha comentado, né? Mas, enfim, nem chegamos a divulgar. Então, na sexta-feira, possivelmente a gente tem alguma coisa online. Fiquem atentos, a gente manda o link. O link é o mesmo de sempre, né? Mas a gente avisa o horário direitinho, se tiver. Sábado de manhã, sim, lá na Rua Bahia, 1260, todos convidados, ou online para quem tiver não tiver a possibilidade de ir até a Rua Bahia. Continua de pé a nossa ideia de fazer nos dias 8 e 9 de dezembro, uma sexta-feira e um sábado,
um grande Shabat de Hanukkah, começando na sexta-feira, passando pelo sábado de manhã e terminando no sábado à noite com o acendimento das velinhas de Hanukkah. Então, todos já, desde já convidados, tá bom? Acho que é isso. Não sei se o Celso quer falar alguma coisa, Celso. Primeiro, parabenizar o Agnaldo. Obrigado pelo estudo aí, muito bom, muito bem conduzido. E esse vídeo final foi um fechamento com chave de ouro. Espetacular. Só uma curiosidade que o Agnaldo mencionou, mas não se deteve nela. Ele, logo no primeiro versículo da Paraxá, fala que Sara viveu 127 anos. Mas fala de um jeito um pouco diferente. Fala, ela viveu 100 anos, depois 20 anos e depois 7 anos. Aí tem toda uma discussão que ela aos 100 anos teria a beleza dos 20, aos 20 ela teria a pureza dos 7. Então tem toda uma... Só essa curiosidade que eu queria trazer aqui. Obrigado mais uma vez, Aguinaldo. Isso aí. Obrigado, Aguinaldo. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Oi, agora tô vendo a Luciana. Tudo bem, Lu? Oi, dona Gilda. Oi, doutor Eliezer. Bem-vindos. Boa noite, tchau, foi maravilhoso, muito É, bom. obrigado, dona Gilda. Dona Gilda é Tá sempre bom. uma incentivadora. Sempre, né? É isso. Acho que nesses momentos difíceis é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que estar junto e pensando em coisas boas de preferência, né? Claro, sem esquecer, sem fechar os olhos para o que está acontecendo ao nosso lado, sem perder enfim, o quadro maior, mas tentar, pelo menos algumas partes do dia, né, a gente se focar em coisas boas, enfim, tudo aquilo que a nossa tradição tem de muito legal e muito interessante, né? Então, acho que é isso. Então, eu vou só terminar a gravação aqui. Deixa eu... Yes.